Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de encontros e debates do Encontros com Herculano Pires, em celebração ao centenário do professor Herculano, teremos hoje o nosso 15º encontro com o tema Coerência Doutrinária, baseado no livro A Pedra e o Joio. O palestrante de hoje é Marco Milani, que é economista, mestre e doutor em economia pela USP e pós-doutor pela Carleton University do Canadá e pela Universidade de Salamanca da Espanha. Obrigado. Posso ficar de pé? Posso pedir um copo d'água também? Vou pôr para cá. Bom, meus amigos, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, não só para tratar de um tema tão interessante, né, mas principalmente pelo contexto, né? Homenagear Herculano Pires, eu acho que é uma satisfação que qualquer um que estuda a doutrina espírita tem quando se depara, né, com a grandiosidade da obra dele. Então, nesse sentido, A Pedra e o Joio é um dos livros que mais poderia ter afinidade com o tópico, né, coerência doutrinária, tanto é que o tema da nossa exposição hoje, coerência doutrinária, ela é a essência daquilo que o Herculano Pires sempre fez, sempre lutou, sempre quis que nós espíritas e até simpatizantes entendêssemos o que representa para a doutrina. Quando nós pensamos A Pedra e o Joio, um dos livros de Herculano, dos vários, né, que ele já deixou para nós, talvez não seja o livro mais lido dele. Ele foi um livro muito específico, né, que na época, no início da década de 70, diante de tantos modismos, não que os modismos deixaram de existir, eles continuam, mas na década de 70, algumas teorias, né, algumas ideias novas surgiam dentro do movimento espírita como se fosse algo revolucionário, ou algo que eventualmente pudesse trazer um avanço no corpo de doutrina, naquilo que o conhecimento espírita já estava estruturado. E este livro em particular, A Pedra e o Joio, Herculano faz uma análise crítica sobre a tal da teoria corpuscular do espírito, do professor Hernani Guimarães Andrade, aonde essa teoria ela procurava caracterizar a realidade do espírito, mas de uma forma usando conceitos científicos da época, mas que Herculano apontou e deixou muito claro dentro da análise dele que nada mais era do que uma tentativa de se usar uma terminologia, um vocabulário científico da época e com a grande agravante de materializar o espírito, né? Trazia conceitos científicos da época que aproximavam o ser espiritual a componentes mecânicos dentro da ideia, um tanto quanto científica para a época, mas que não tinha conexão com a doutrina em si, enquanto princípio inteligente. Mas a teoria corpuscular do espírito foi uma das maneiras do Herculano chamar a atenção, e por isso que esse livro é extremamente atual. Ninguém mais fala de teoria corpuscular do espírito, porque se mostrou, de fato, totalmente sem fundamento, sem características de algo novo que pudesse agregar conhecimento para o espiritismo. Obrigado. Porém, o que Herculano traz nessa obra, ele faz uma menção muito clara sobre a necessidade que nós espíritas temos de, primeiro, conhecer os princípios que estruturam o edifício doutrinário. E é neste livro que ele falava isso em outras situações também, mas é nesse livro que ele fala o seguinte: quem quer atualizar Kardec, que primeiro conheça Kardec, atualize-se em Kardec para depois você querer fazer ou trazer alguma novidade para a doutrina espírita. Neste livro, Herculano Pires dá nome aos bois, porque naquela época existia uma onda, né, uma invasão praticamente de alguns modismos, entre eles, e ele escreve no livro com todas as letras, as ideias de Ramatiz, as ideias de Rustang, as ideias deturpadas que muitas vezes as pessoas interpretavam de maneira errônea, o próprio André Luiz, ou seja, Herculano coloca nesse livro quase que segmentos que estavam se formando dentro do movimento espírita de pessoas que tinham afinidade com essas ideias novas e que estavam distorcendo as próprias raízes da doutrina espírita. Portanto, a atualidade desse livro
hoje, né, fazendo uma comparação, antes de nós começarmos a palestra, estávamos trocando ideias aqui rapidamente, hoje em dia é muito fácil publicar livro. E nós não temos só o papel, né, o livro impresso. Nós temos hoje a internet, que a gente, com algum toque lá, você consegue acessar diferentes textos e diferentes tipos de conhecimento. Portanto, hoje em dia, o que nós temos não é somente um acesso mais fácil. A internet não tem lei. Qualquer um coloca o texto que quiser ali, qualquer um lança ideias que quiser. E hoje, imprimir um livro, imprimir um texto, publicar para se divulgar isso depois, é muito mais fácil, com um custo muito menor do que se tinha 30 anos atrás. Este livro, exatamente 30 anos atrás, na sua publicação, Herculano já chamava a atenção sobre a necessidade de nós separarmos, né, o joio do trigo. E esse nome, a pedra e o joio, ele sabiamente usa o seguinte, a figura da pedra, mas que pedra é essa que dá título ao livro? É a pedra de toque. Que pedra de toque? É aquela que se usa para se verificar ou para se medir como referência se alguma coisa tem consistência, se alguma coisa efetivamente segue os padrões, se alguma coisa está de acordo com o que se espera que isso que está sendo medido esteja. E o joio é exatamente aquela planta que é muito comum crescer no trigo, perto do trigo, e ela é muito parecida com o trigo. Tanto é que, em alguns lugares, o joio é chamado de falso trigo, né? Mas, se nós transportarmos isso para a realidade da doutrina espírita, nós temos hoje no movimento, e não é só de 30 anos atrás, hoje nós verificamos isso, nós precisamos usar a pedra de toque, que é Kardec. Se nós não entendermos o Espiritismo com as obras fundamentais, como nós vamos analisar as diferentes obras que nós temos hoje, a enxurrada de obras que nós temos hoje, que fazem parte aí da prateleira de várias livrarias? Muita gente diz o seguinte, não, nós precisamos estimular a leitura e todo mundo deve ler o que bem entender, porque daí cada um tira o seu juízo, cada um faz a sua análise e consegue separar o que vai lhe interessar e o que não vai. Muito bem, se nós pensarmos que aquele que entra numa livraria espírita está buscando um livro espírita e não um livro espiritualista de forma geral, nós vamos ter um problema aí. Cabe aos dirigentes dos centros espíritas e de qualquer outra entidade que vende livros, mas que as pessoas vão procurar porque ali está sendo supostamente vendida ou ofertada uma obra espírita. Como que aquela pessoa que entra lá, que talvez não tenha muitos conhecimentos doutrinários, ela vai conseguir separar o que é efetivamente doutrinário e o que não é? Não dá. Não dá. Ah, então nós vamos fazer uma lista de livros proibidos que não devem ser lidos. Claro que não. O que nós devemos ter é responsabilidade. Que mãe aqui presente daria para o seu filho um alimento contaminado? Nenhuma, os pais também, obviamente, né? Mas a mãe, com o instinto maternal, que mãe prejudicaria o seu filho? Nenhuma. A mãe vai selecionar os melhores alimentos e muitas vezes ela vai deixar de comer a parte ou muitas vezes alguma coisa, porque tem pouco, para oferecer para o seu filho. Por que os dirigentes de livrarias espíritas são os responsáveis por oferecer àqueles que chegam na livraria o alimento intelectual ou vão oferecer obras contaminadas com coisas que nós sabemos que distorcem os conceitos espíritas? Isso não é ser autoritário, não é cercear o direito das pessoas de ler. Pelo contrário, está cheio de livraria aí que as pessoas podem entrar, livraria comum, né? Vai lá na prateleira de espiritualistas e vai achar o que quiser. Ou seja, ninguém proíbe ninguém de se ler. O que nós temos que ter é bom senso para saber o que nós estamos oferecendo para aqueles que procuram a casa espírita ou uma livraria espírita para que ele tenha contato com o que seja espiritismo. Ah, mas então quer dizer que nós temos que fazer uma seleção prévia. Claro que tem. Onde está a nossa responsabilidade de colocar livros na prateleira? E como nós falamos antes, hoje é muito fácil publicar livro. E as editoras, em particular,
Elas lançam livros um atrás do outro de uma maneira muito simples e muito fácil. E elas apostam que dentro dos vários títulos que elas estão lançando, pelo menos um ou dois, eles vão cair no agrado do público e vão gerar o retorno necessário financeiro para cobrir os gastos, né, do esforço comercial que ela está tendo. E a cultura espírita em geral, a população em geral, colocou na capa do livro obra psicografada, ela não pensa duas vezes, aquilo é um livro espírita. Esse é o grande problema também, porque nós espíritas estimulamos esse comportamento se nós não nos atentarmos o que caracteriza uma boa obra, o que se faz em termos de divulgação doutrinária, em termos de espiritismo. Nós somos divulgadores do espiritismo, cada um de nós aqui. Não importa quanto tempo tenha estudando a doutrina. Alguém que acabou de chegar, que está lendo a doutrina, quer entender o espiritismo, mas vai entender aonde? Na fonte. E a fonte é Kardec. Se nós estamos buscando entender o espiritismo, ninguém aqui também vai se arvorar como o Senhor, dono da verdade, capaz de diferenciar e dizer este é bom, aquele é mau. Nós vamos confrontar com o que está sendo divulgado com a pedra de toque que nós temos, que é a codificação. Nós temos 5 livros considerados básicos, né, para a doutrina espírita, que Kardec, um pouquinho antes dele desencarnar, Kardec desencarnou em 1869, muito bem, em março. Neste mesmo ano, mas já desencarnado, ele já tinha preparado um livro que depois os colegas publicaram, chamado Catálogo Racional, né, para se formar uma biblioteca espírita. Esse livro foi o último que Kardec efetivamente preparou para publicar. Só ele não publicou porque ele desencarnou antes, mas depois foi publicado. E nessa obra ele relacionava 200 livros para se formar uma biblioteca espírita. Não uma livraria, uma biblioteca espírita para estudo. E ele separava esses 200 livros, cerca de 200 livros, em 3 grandes grupos. Os grupos fundamentais, ou as obras fundamentais, que é o grupo que todos tinham que ler primeiro, para depois ler os demais. As obras fundamentais são as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas são as obras fundamentais. E ele tinha colocado lá também algumas outras obras que na época eram complementares, o que é Espiritismo, o Principiante Espírita, mas não quer dizer que esses outros livros fugissem do que a codificação divulgava. Aí ele colocou um outro grupo que são as obras de suporte, né? As obras que têm afinidade temática com a doutrina espírita. E nestas obras ele colocava várias delas, inclusive a Cabana do Pai Tomás, livros que tratavam da temática espiritualista, né? Mas que serviriam para o estudioso espírita também verificar como é que aquela temática estava sendo tratada. Até obras que tinham uma certa deturpação em termos de princípios, colidiam em alguns princípios, mas de qualquer forma elas tratavam da temática, estavam ali consideradas. Rustang estava lá. E tinha uma outra obra que seriam obras gerais, inclusive de contraditores. Veja só a preocupação de Kardec em fazer com que o estudioso confrontasse as ideias de maneira que ele se sentisse seguro para argumentar, para analisar, para descobrir como a doutrina espírita tratava de determinados assuntos. Dá licença, vou tomar água. Fluidificada? Nesse instante, eu quero saber. Essa escassez de água, né? Tem que dar... Muito bem. Então, nessa proposta de seleção de livros, de obras que Kardec tinha, a preocupação que ele tinha, ele trouxe 200 obras daquela época. Agora, imagina formar uma biblioteca com as obras que nós temos hoje. Algumas milhares de obras que nós teríamos que selecionar em grupos para deixar disponível para que o estudioso tivesse ali, inclusive de contraditores, para que o estudioso pudesse desenvolver os seus trabalhos, se aperfeiçoar na sua pesquisa. Isso é na biblioteca. Na livraria, não. Na livraria, são aquelas obras que vão espelhar
A credibilidade que aquela casa, que aquela instituição possui. Se a instituição está disponibilizando para o público obras que não têm consistência doutrinária, que tipo de credibilidade esta instituição vai ter perante aqueles que vão lá buscar um alimento intelectual sadio, saudável? Baixo, né? Pouco. Mas às vezes não é culpa do dirigente, é pelo volume de publicações que nós temos hoje, que está numa quantidade bastante grande. Qualquer um aqui, entre em qualquer livraria comum, no shopping, em qualquer lugar, vai encontrar ali, nas prateleiras, tem lá, nas prateleiras, algumas colocam espiritismo. Só que a classificação que eles colocam o espiritismo nessas livrarias mais comuns, nós sabemos que eles colocam obras ali que nós não chamaríamos de espíritas, né? São espiritualistas de forma geral, só que elas contêm alguns elementos que destoam dos princípios. E o Herculano Pires, sabiamente, veja, ele era amigo do Hernani Guimarães, ele não estava agredindo o Hernani Guimarães, pelo contrário, ele estava fazendo um favor para o Hernani Guimarães, em sinal de respeito, não só ao Hernani, mas à doutrina em primeiro lugar, de trazer o assunto do conteúdo que ele estava divulgando na época, da teoria que ele estava lançando, aonde ela conflitava com o espiritismo. Agora vamos fazer, e ele cita outros exemplos da época, mas acontece que se nós trouxermos isso hoje para a discussão, quantas obras nós temos que estão sendo comercializadas, se nós formos confrontar, deixaria qualquer um aqui preocupado em chamar esse livro de espírita. Pode ser espiritualista, muito bonito, muito agradável, mas em termos de consistência doutrinária ele teria problemas. Eu não vou citar nomes de livros, vou citar só algo que pode conflitar assim de maneira muito gritante. Jesus era um, Cristo era outro. Isso alguns livros falam. Totalmente em desacordo, né, com a doutrina espírita, que vê Jesus como o ser mais evoluído que encarnou aqui neste planeta. Nós somos cristãos no sentido de nós temos Jesus como referência. Jesus tinha um corpo fluídico. Ou seja, ele não tinha um corpo igual ao nosso, ele enganou todo mundo na época. Inclusive tem um livro que fala que quando ele estava amamentando, a Maria, né, estava amamentando, ela fingia que amamentava Jesus, porque ele não precisava, ele não tinha um corpo, então fingia que estava amamentando e tinha todo um mecanismo lá para que o leite de Maria voltasse, enfim. Acreditem se quiser, esta obra ainda é comercializada no meio espírita. Outra, esperemos que agora não, né? Recentemente, né? Bom, enfim, nesta mesma obra, relata-se o decaimento de espíritos que já tinham atingido um grau evolutivo, eles decaem evolutivamente e reencarnam em corpos de criptógamos carnudos, né, que é conhecido como lesmas, né? Ou seja, olha o absurdo que nós temos doutrinário inseridos nestas obras que fazem com que as pessoas achem, mas é só esse pedacinho. Não é só o pedacinho, é o conjunto, é o raciocínio da obra, é a argumentação. Nós teríamos vários casos para ficar contando aqui sobre problemas doutrinários, né? Vai passar um planeta aqui, o planeta Chupão, e vai levar todo mundo para lá que não estiver afinizado com a Terra. É uma nave espacial, né, que vem. Esse tipo de conotação está presente em algumas obras que são vendidas em livrarias espíritas por descuido. Mas nós temos que dar chance às pessoas se expressarem para que elas tenham bom senso e, quem sabe, elas melhoram e depois reveem o que estão fazendo. Não. Vejam, nós temos um crescimento individual enquanto seres. Nós estamos encarnados aqui para evoluir. Ninguém reencarna aqui de férias, né? Reencarnou de férias aqui? Não, né? Ninguém. Nós reencarnamos aqui no Brasil, na época certa, na hora certa, estamos convivendo aqui com as pessoas no momento ideal para o nosso desenvolvimento.
Precisa ser espírita para se desenvolver? Não. Cada um vai se desenvolver dentro da sua necessidade evolutiva. Se nós pensarmos em termos de mundo, né, 2/3 do mundo não é cristão. Só os cristãos vão ter... Eu estou falando cristão. Agora imagina, nós somos no Brasil, o espírita, né, 2% nós representamos da população, segundo o último censo do IBGE, 2%. Que se declararam espíritas. Mas o IBGE teve o cuidado de separar, colocar lá kardecismo, né? Ou pelo menos associar esse espírito a Kardec. Né? Não que nós tenhamos adjetivamente, né, que trazer espiritismo isso, mas o espiritismo é um só. O problema é que no Brasil as pessoas adjetivaram, né? Capturaram o nome espiritismo e puseram aí um monte de outras coisas. Nós somos 2% da população. Muito. Pouco. Nós vamos vibrar para que no futuro toda a humanidade se una em torno de uma só nação, a nação cristã ou a nação qualquer coisa, que as pessoas se amem uns aos outros de maneira fraterna. Esperemos que sim, só que nós temos que tirar da cabeça a ideia de unidade, de homogeneidade. Nós temos que respeitar os diferentes níveis de desenvolvimento intelectual e as necessidades evolutivas de cada um, porque cada um tem uma necessidade aqui em termos de fé, inclusive. Não é porque o espírita tem uma característica que todo mundo que nós gostamos, nós vamos fazer... Não, por isso nós não fazemos proselitismo. Cada um está no seu ritmo. O que nós fazemos é auxiliar aqueles que efetivamente podem ser auxiliados dentro da sua necessidade e predisposição. Como nós também somos auxiliados uns pelos outros. Dentro do movimento espírita, a importância da leitura é tão grande, porque cada religião tem a sua maneira de trabalhar a disseminação de conhecimentos e estimular e disseminar as suas práticas, os seus princípios. No nosso caso, nós temos uma base muito sólida em termos teórica e ela está apresentada no livro, nos livros da codificação. E mais profundamente, para quem quiser estudar, tem que ler a Revista Espírita. Né? Se não ler Revista Espírita, porque os 5 livros da codificação, eles são argumentos que foram trabalhados, debatidos. Kardec faz um relatório, né, como se fosse um diário de bordo das suas pesquisas, do seu processo de estruturação doutrinária, e os livros foram aparecendo como resultado dessas pesquisas, desses desenvolvimentos. Tudo que está no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese, está lá na Revista Espírita. Inclusive, é lá que nós verificamos como Kardec se relacionava com a sociedade da época, e os seus conterrâneos, inclusive, para debater os assuntos que depois iriam parar em uma dessas obras. E o mesmo Kardec, ele reviu, porque Kardec tinha honestidade intelectual, ele revisou mesmo alguns tópicos doutrinários, ele aperfeiçoou esses tópicos, e ele teve a coragem intelectual, como qualquer pesquisador sério deveria ter, de falar, olha, havíamos dito isso, só que agora, diante deste fato, nos é comprovado isto. Ele fez isso com a possessão. A possessão no Livro dos Espíritos é tratada exclusivamente como um processo obsessivo de subjugação. E ele falava, não existe possessão no sentido exato da palavra, isso ele falava no Livro dos Espíritos, e atribuía isso à subjugação. Só que depois, alguns fatos aconteceram, e ele registrou, estudou e divulgou isso. Na Revista Espírita, se nós verificarmos o caso da Mademoiselle Julie, enfim, e tem vários processos de Mozart e por aí vai, faz com que Kardec futuramente venha rever as suas classificações, e na Gênese, que é o livro mais maduro que nós temos da codificação, na Gênese ele coloca lá, sim, é possível haver possessão, e de 2 tipos. A possessão com características obsessivas e a feita por um espírito bom. Sim, existe a possibilidade da possessão feita por um espírito bom, quando o espírito quer imprimir na sua comunicação uma dramaticidade, uma situação mais marcante. E ele coloca que essa possessão boa, está lá na Gênese,
isso não vai criar nenhum incômodo, nenhum mal-estar para o médium que está vivenciando isso, diferente da situação quando é de caráter obsessivo. Muito bem, Kardec faz esse diário de bordo e coloca lá na codificação e depois expressa na Revista Espírita e depois expressa isso nas suas obras e na Gênese, em particular, que é o livro mais maduro. Estamos lá, com 5 livros, com a revista inteira espírita, e as pessoas querem atualizar Kardec porque não conhecem a fundo os princípios doutrinários. A mesma crítica que Herculano fez para o Hernani, por ele trazer modismos científicos da época para tentar explicar a realidade espiritual, e ele tentou capturar teorias materiais, porque a ciência hoje, o grande ponto científico em termos de estudo, em qualquer academia, ela se baseia, o paradigma materialista é tremendamente forte nesse ponto. E agora eu vou fazer uma comparação, e não sei se todos concordam, mas da mesma maneira que o Hernani trouxe elementos científicos materialistas para tentar conectar isso para a realidade espiritual e não deu certo, vocês já ouviram falar por aí quantas ideias já estão sendo disseminadas nos centros espíritas com a tal da teoria quântica, que querem, porque querem, associar a teoria quântica à realidade espiritual. Várias e várias palestras já foram feitas tentando associar a teoria quântica, que ela é materialista, que diga-se de passagem, para justificar uma realidade espiritual. Sabe o que pode acontecer? Porque a ciência evolui. A partir do momento em que essa teoria é revista e os princípios e conceitos são redefinidos, acabou a sustentação daqueles que estavam defendendo com unhas e dentes a utilização da teoria quântica para explicar a realidade espiritual. Não dá para explicar. Nós, hoje, em termos de ciência, nós não temos ainda uma teoria chamada teoria única que une o microcosmo com o macrocosmo. As leis que são conhecidas, né, para os macroelementos, né, para os planetas, para o universo, elas não se aplicam para o microcosmo, quando a gente vai com o muito pequeno. A teoria quântica é para o muito pequeno, ela não explica o macro. Quando nós entendermos que nós não estamos aqui ainda com um instrumental científico capaz de compreender a nossa própria realidade material, e já vamos querer entender a realidade espiritual, essa crítica que Herculano faz também no livro A Pedra e o Joio. Veja a atualidade do livro. Nesse sentido, se nós levarmos todo o processo de discussão que o Herculano teve para colidir os princípios e a estrutura conceitual que alguém lança, muitas vezes de maneira afoita, para falar que isso é espiritismo, e ele não tem o cuidado de explicar como é que isso tem coerência com os princípios doutrinários, obviamente isso tem um problema sério de aceitação, não se pode aceitar cegamente. É isso que Kardec nos recomendou. Antes de aceitar alguma coisa, vamos verificar se essa coisa de fato tem validade, tem fundamento. E o que nós fazemos? Porque é modismo, nós abraçamos o modismo pela novidade e o vocabulário científico, infelizmente, ele causa admiração para muita gente. Muita gente dá credibilidade para um expositor porque ele fala termos científicos. Olha, como ele é culto, como ele é inteligente, ele fala termos científicos. Não é isso que torna alguém mais culto ou inteligente. Isso aí é uma técnica, muitas vezes, e tremendamente errada, quando você se dirige para um público heterogêneo, um público de palestra pública. Você não deve usar termos que quase ninguém conheça, só para efetivamente você ter um ar ou uma aparência de conhecedor. Só que tem muita gente que faz isso, e tem muito livro que tenta fazer isso. Algumas técnicas que são feitas muitas vezes, e eu me sinto muito à vontade para falar em homenagem a Herculano isso, a apometria, né, nós temos vários casos de pessoas querendo sustentar, não estou tirando o mérito de quem teve benefícios com tal prática, não estou tirando o mérito, eu só estou argumentando qual que é a fundamentação doutrinária de efetivamente se considerar algumas técnicas terapêuticas como se fosse espírita. Eu não estou tirando a validade da técnica, só estou
alertando para não jogarmos tudo dentro da casa espírita e acharmos que isso é espiritismo. Tem outras coisas também? Tem, mas não é por aí que a gente vai deixar de analisar sob a ótica doutrinária. Algumas pessoas podem achar que é falta de caridade de falar isso, né? Mas que falta de caridade, falta de tolerância, você não ser complacente com pessoas que tiveram o benefício, ou muitas vezes a boa intenção de ajudar. Pois é, a boa intenção distorce. Kardec teve o cuidado de centralizar a condução da doutrina, não que ele não tivesse pessoas que queriam ajudar também, mas ele preferiu coordenar o processo para não haver disseminação de outras ideias que pudessem colidir com os princípios que os espíritos, no caso, estavam relatando. Ele se serviu, ele era pesquisador, um cientista, ele se serviu de uma técnica para aceitar ou não determinadas respostas dos espíritos. O método que Kardec se serviu não era dar uma pergunta para um espírito, o espírito respondia, olha, isso é a verdade. E é o que os livros, a maioria que estão sendo lançados por aí, acontece. A pessoa recebe uma comunicação, olha só, o espírito disse, isso agora é verdade. Não é verdade. Se não tiver a validação, você também não precisa falar, é falso. Deixa de lado, até comprovar que isso seja verdadeiro. Só que as pessoas vão no fenômeno, no misterioso, no mágico, no sobrenatural, e porque isso atrai, as pessoas se sentem confortáveis em aceitar de maneira muito ingênua de que a verdade está na comunicação mediúnica. Não foi isso que Kardec também nos diz, não foi isso que os espíritos nos disseram. Antes de aceitar alguma coisa, não é o nome de quem assina lá, é o conteúdo que está sendo escrito. No movimento espírita, esse cuidado que nós deveríamos ter, ele é muito premente, né? Só que nós temos também, por comodismo, a ideia de que nós não vamos nos envolver na discussão, porque isso dá desgaste, né? Para que eu vou entrar em conflito com os amigos? No livro A Pedra e o Joio, Herculano coloca isso. Infelizmente, esse tipo de postura, ela traz inimizades dentro do próprio movimento. Amigos passam a olhá-lo de maneira diferente, porque você tem a responsabilidade, antes de tudo, com a verdade ou com os princípios que você acredita, do que você fazer simplesmente uma média ou você querer se dar bem naquele momento com seus amigos, mas a sua consciência depois não te deixa em paz. O que nós precisamos fazer é estar bem, em paz com a nossa consciência. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós estamos buscando essa integridade, mais nós temos responsabilidade de não aceitar nada cegamente e muito menos validar alguma coisa que nós sabemos que pode colocar em xeque os princípios doutrinários, principalmente para aqueles que ainda não têm a base mais ampla, que não conseguem trabalhar os conceitos, porque no movimento cabe a nós, pelo autodidatismo, também buscarmos o nosso conhecimento. Pelo horário, eu estou vendo ali, nós temos um momento para fazer mais 15 minutos e depois nós fazemos perguntas, né? Então, eu só vou deixar esse informe. Nós vamos dialogar, né, com mais detalhes sobre algumas dessas questões que nós estamos falando, mas eu só vou, nesses outros 15 minutos que nós temos, trazer elementos que depois podem ser debatidos livremente, né? Até porque pode ter gente que não concorda, eu acho muito saudável isso, né? Só que como eu estou falando, tudo que eu estou falando o Herculano falava também, e nós estamos na casa do Herculano, então, então eu também estou em paz aqui. Nesse processo de trazer um autor para reflexão, né, e eu estava lendo o Herculano como sendo o metro que melhor mediu Kardec, o que nós precisamos, de alguma maneira, estar conscientes, né, é o seguinte: quando nós nos dispusermos a abraçar a doutrina, de alguma maneira isso nos fez bem. De alguma maneira isso nos cativou, isso nos deixou felizes, isso acendeu ou despertou dentro de nós alguma coisa que nós não sabemos direito o que é ou não, mas nós abraçamos isso com muita vontade daqueles que se sentem, né, engajados nesse propósito. Algumas pessoas abraçam, só que abraçam demais também, né? Alguns se sentem
donos do processo, né? E aí vira fanatismo. O problema é o fanatismo. A briga que nós devemos ter, primeiro é conosco mesmo. Até que ponto nós estamos melhorando? Lutando contra as más tendências, buscando ser um cidadão melhor, um pai de família melhor, um amigo melhor, um espírita melhor. Essa é a primeira luta que nós temos. Só que quando nós acreditamos em algo, e esse algo passa a fazer parte do nosso contexto, se nós virmos alguma coisa e não nos manifestarmos, nós vamos assumir aquilo que se chama de omissão. Se nós virmos alguma coisa e ficarmos quietos, nós somos omissos ou coniventes. E Herculano fala isso também. Se nós, para não sermos omissos ou coniventes, ou cômodos, né, porque a omissão é muitas vezes por comodismo mesmo, como é que nós devemos agir? Brigar? Não. Não é brigar no sentido de violência ou agressão. É expor os argumentos, é fundamentar o porquê de nós levantarmos isso, sem agredir, sem também sermos considerados arrogantes, no sentido de dono da verdade, que é o que o Herculano fazia. E mesmo assim tem gente que chama o Herculano de arrogante, chama o Herculano de petulante, e por aí vai, porque não conhece Kardec. É por isso. Uma vez, conversando com alguns colegas, né, era uma entrevista na rádio, e um ouvinte, ele pergunta, tem muita coisa, falando sobre esse tema mesmo, coerência doutrinária. Tem muita coisa para estudar, né, não vou conseguir. Não, mas quem falou que alguém consegue esgotar o assunto? Cada um de nós tem a sua maneira de estudar, cada um tem a sua característica. E me perguntaram qual seria o roteiro. Eu falei, não tem um roteiro definido. Tem você se sentir bem com o que você está fazendo. Agora imagina aquele que está entrando na doutrina agora, conhecendo o Espiritismo. E antes que alguém pergunte, mas os romances... Não aqui nesta sala, tá? Mas já perguntaram. Os romances eles podem ser considerados a porta de entrada para o Espiritismo. Já ouviram falar disso? Pois é, né? Só que os romances, vejam só, eles têm aquilo que nós chamamos de licença poética. A licença poética, ela tem a liberdade, ela tem a liberdade de distorcer algumas coisas, porque está dentro do contexto, né, da obra romanceada. Eu vou falar uma dessas licenças poéticas, que em romances caem muito bem, só que doutrinariamente não. Alma Gêmea. Quantos romances nós já lemos, inclusive de alguns espíritos bem famosos? O Emmanuel, eu gosto muito dos romances do Emmanuel, só que o Emmanuel é um que usa almas gêmeas eventualmente. Eu gosto muito, mas tomando cuidado de nós não colocarmos a alma gêmea como um princípio doutrinário, como uma realidade doutrinária. Os espíritos são claríssimos em nos dizer, nós não precisamos de outro espírito especificamente, ou que foi criado, né, para nos atender às expectativas, para nós sermos felizes. Senão nós ficaríamos dependentes de outro ser. Nós não teríamos a potencialidade de nos realizar enquanto espíritos, enquanto individualidades. Nós ficaríamos incompletos. Mas nós estamos encarnados e nessa encarnação nós temos pessoas que nos ajudam mais. Claro que temos. Por uma questão de afinidade, nós convivemos com as pessoas que mais nós temos afinidade. E é uma afinidade, não é só de amor, não. Amor, é que eu falo, simpatia. Nós temos afinidades, muitas vezes geradas por conflitos, que nos atraem uns aos outros, nós somos afins, e essa afinidade é para nós nos reequilibrarmos. Não quer dizer que fulano é alma gêmea. Ou então, colocar, porque romanceado, isso é muito agradável, né? Saber que tem alguém que nos complete, que nos realize, que vai nos fazer feliz, né? É legal isso, em termos de sonho, não é? Mas quanto mais evoluído nós somos, mais nós amamos uns aos outros de maneira ampla. Veja só, se nós fôssemos dedicar a nossa atenção exclusivamente para alguém em particular, nós não amaríamos este como amaríamos os demais.
Quanto mais evoluídos nós somos, mais nós amamos os demais e mais nós nos sentimos parte de uma mesma família. Jesus, que é o nível mais evoluído que nós conseguimos conhecer aqui, que encarnou aqui, Jesus amava a todos, Ele não fazia distinção, eu amo mais você do que... mas é diferente. Sabe por que algumas pessoas falam isso? Porque elas transportam, elas projetam a realidade, ainda que nós vivemos muito presos, nós, né, ao mundo material, e foi essa mesma realidade que nós deixamos Deus com figura de homem. O antropomorfismo, por sinal, até outro livro de Herculano, quando ele trata do espírito e o tempo, né, que ele fala das diversas fases. Quando nós trabalhamos a ideia de Deus, um ser como nós, com raiva, vingativo, nós projetamos como nós somos. É a mesma coisa projetar as nossas carências e as nossas deficiências atuais no futuro e achar que nós vamos, lá no futuro, ter alguém em especial que nós vamos amar. Hoje, todos nós aqui, nós somos carentes. Nós ainda somos carentes, muito. Nós somos espíritos em evolução. Se nós estamos evoluindo, e no nosso nível evolutivo, que não é muito alto, né? A gente tem muita coisa ainda para crescer. Mas no nosso atual nível evolutivo, se hoje nós somos melhores que ontem, imagina como é que nós éramos ontem, né? E nós temos muita coisa ainda para crescer. Portanto, projetar como nós somos hoje, que nós vamos ser assim enquanto espíritos puros, é uma distância brutal, é uma distância enorme. Mais evoluído, mais nós amamos. Agora imagina a satisfação de amar a todos da mesma maneira que a gente ama alguém que a gente goste muito. Só que a gente vai amar todos. Olha que situação. E nós vamos descobrir o que é amar verdadeiramente. Esse é o sentido de nós estarmos encarnados. Descobrir em nós mesmos, né, como nós vamos nos amar e amar ao próximo, sem nos prender ao egoísmo, sem nos prender ao orgulho, a vaidade, as grandes chagas da humanidade. Nesse processo de crescimento, qualquer tipo de situação que nos permita compreender quem nós somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo, ela nos abre uma perspectiva muito favorável para trilharmos o nosso caminho e sermos os responsáveis para nos desenvolvermos de maneira, vamos chamar de mais rápida. Eu estou usando a noção de tempo, porque o tempo para nós hoje é fundamental, mas os próprios espíritos dizem, quanto mais evoluído é o ser, passado, presente e futuro, eles vão deixando de ter a mesma conotação que nós temos hoje. Espírito puro, que é o grau máximo da escala, isso é outra coisa que alguns romances, ou então que alguns livros que estão em conflito doutrinário divulgam por aí. Nós sempre vamos ter no processo evolutivo uma situação onde somos nós mesmos, nós manteremos a individualidade, somos nós que estamos evoluindo. Potencialmente, nós trazemos dentro de nós a perfeição, potencialmente. A questão 776 do Livro dos Espíritos fala isso. Não que eu fique decorando questão, tá? Mas é que essa por um acaso eu sei. Nós estamos desenvolvendo a potencialidade. Já trazemos isso dentro de nós. Nós encarnamos para desenvolver isso. É que nem o exemplo que Kardec dá da planta. Kardec dá o exemplo lá da árvore, do carvalho, que é uma árvore enorme, só que a semente do carvalho é muito pequenininha. E ele compara a semente do carvalho com a árvore enorme. E o que acontece? Coloca a semente perto da árvore enorme, o que a gente vai ver? Duas coisas iguais? Aparentemente são muito diferentes. Só que essencialmente, essa daqui é essa daqui. Elas são iguais. Em termos de essência, é a mesma essência. Só que esta aqui, ela se manifesta de uma maneira e essa se manifesta de outra. Nós estamos nos manifestando, enquanto encarnados aqui, de uma maneira, porque estamos ainda, que nem a sementinha, estamos crescendo nesse processo. Nós não somos ainda um carvalho, né, já totalmente desenvolvido. Mas nós trazemos dentro de nós, está latente dentro de nós, essa essência. E esse desenvolvimento, ele passa
por dois caminhos, o intelectual e o moral. Nós não nos desenvolvemos somente no moral e também não somente no intelectual. Nesse sentido, como é que nós vamos nos desenvolver intelectualmente se as pessoas começarem a distorcer a realidade onde nós vivemos? Ou colocar misticismo, ou de alguma maneira colidir os princípios que vão nos prejudicar a compreender quem somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo. Cada um, nós respeitamos todas as crenças, todas as posturas, toda religião, como dizia o Chico e o Emmanuel, toda religião que melhora o homem é boa. O problema é que nós, por exclusivismo, muitas vezes, queremos, não, o que eu sei é a verdade, se vai contra o que eu sei, então você é o opositor, é o inimigo. Não, vamos dialogar, vamos racionalmente verificar aonde que está a verdade. E a pedra de toque é Kardec. No Espiritismo é Kardec. Se quiser trabalhar a pedra de toque de outra linha filosófica, à vontade. O paradigma é outro, as premissas são outras, os conceitos são outros. Só que não adianta importar conceitos e martelar conceitos para querer, eu me sinto melhor assim. É a mesma coisa quando a gente recebe alguém na casa espírita. Alguém que procura a casa espírita sabe muito bem para onde está indo. Tá, uma casa espírita. Ou supostamente uma casa espírita. Não. Eu já ouvi isso. Olha, faz o seguinte, não fala muito de espiritismo, porque tem gente que está chegando pela primeira vez. Como eu não vou falar de espiritismo na casa espírita? Não dá. A pessoa, ela foi lá para isso. Ela não foi lá para eu falar o que ela ouve em outro lugar. Ela veio conhecer, ela veio beber na fonte espírita. Como é que nós vamos mudar a nossa maneira de ser para atender às expectativas, ou pelo menos para nos moldarmos com outras maneiras de ver o mundo? A cosmovisão espírita é a cosmovisão espírita. Nós temos princípios muito definidos. Nós temos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é um ser como um homem. Nós temos a possibilidade da comunicação com os espíritos. Nós entendemos esse fenômeno. Nós sabemos como validar ou não a comunicação. Essa comunicação nos permite conhecer a realidade sob o ponto de vista de quem já desencarnou, que somos nós mesmos. Esse diálogo é que estruturou e continua estruturando a doutrina espírita. Se nós temos a perspectiva espírita de ver o mundo, por que nós vamos mudar a nossa perspectiva? Porque alguém pensa diferente e está visitando a casa espírita. Não dá. É o mesmo respeito que nós temos quando vamos visitar alguma outra religião. Todo mundo aqui acho que já foi em algum casamento da igreja católica ou qualquer outra igreja. A gente segue o ritual lá, o protocolo que todo mundo de pé. Eu fico de pé, todo mundo fica de pé. Todo mundo sentado, todo mundo senta também. Né? Faz assim, todo mundo faz assim. Porque é um sinal de respeito à casa onde nós visitamos. Se alguém vem visitar o centro espírita, por uma questão de respeito, é ela que tem que se adaptar à realidade da casa, e não a casa mudar para se adaptar à realidade dela. Ninguém vai ferir sentimentos, pelo contrário. Alguém aqui fica incomodado quando senta, levanta, faz... Nada, faz parte do protocolo. Nós não temos restrições de ficar agindo a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tranquilo. Se nós entendermos que algumas pessoas querem importar coisas, aí sim, para a casa espírita, aí nós temos que falar, aí nós temos que nos manifestar. Essa é a proposta doutrinária da coerência. A coerência doutrinária é entender os princípios, é entender por que nós abraçamos, né, esses princípios e que eles racionalmente estruturam a doutrina, e qualquer coisa que nós mudarmos em termos de princípio vai afetar a coerência como um todo. Não tem como nós acreditarmos que o espírito retroage. Como nós falamos no comecinho, o espírito não retroage.
Nós acreditamos que o espírito não retroage. É uma verdade revelada? É uma verdade revelada. Cientificamente nós comprovamos isso? Não. Cientificamente ainda nós não conseguimos fazer isso. Isso é uma verdade revelada. Nós acreditamos na verdade revelada que passou por um filtro, que passou por um critério que Kardec usou, que é o critério da universalidade. Kardec organizou, Kardec selecionou as respostas. Kardec colocou o dele lá nesse processo. Não foi só os espíritos. Ele, muitas vezes, participava e ele colocava muitas ideias ali que nem se concretizaram, ele colocava como hipótese. Na Gênese, a gente tem várias situações dessas. A ciência da época tinha lá o seu conhecimento material e Kardec se serviu desse conhecimento para colocar hipóteses na Gênese. Ele não falava que o mundo era assim, ele colocava hipóteses. Ele chamava de teoria, mas é hipóteses. Tem lá algumas coisas que nós não, hoje, cientificamente, tem uma outra conotação. É por isso que algumas pessoas, por desconhecerem o conceito de Kardec, querem atualizar Kardec. Não pode mais usar a palavra fluido, porque fluido hoje, cientificamente, tem outra conotação. Não existe teoria da geração espontânea. Éter é uma outra conotação. Essas palavras que na época de Kardec estavam em voga, e ele se serviu como roupagem de um conceito. É o conceito que é importante, não é ficar preso na roupagem. André Luiz fala isso nos livros dele. Todo início do livro ele fala o seguinte, olha, as palavras não permitem descrever de maneira exata o que nós encontramos no mundo espiritual. É uma tentativa de explicitar o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo, as relações que existem. E essas tentativas não quer dizer que elas sejam verdade absoluta se não tiverem a validação. André Luiz é um espírito falando isso. Tem que ter a validação antes de se aceitar cegamente. André Luiz é muito popular, tem que se ler André Luiz, só que tem que se ler com um olhar crítico, como a gente tem que ler qualquer coisa com um olhar crítico. Tem que ler Kardec com um olhar crítico. Kardec muitas vezes é acusado de algumas coisas, porque as pessoas que o acusam não conhecem o contexto nem o conceito que ele estava trabalhando. Já ouviram falar que Kardec era racista? Pois é, tem gente que acha que Kardec era racista, porque em alguns momentos ele falava lá de povos mais primitivos, de povos não sei o quê, dos indígenas, de raças primitivas. Olha, não pode e não sei o quê. Isso é uma... estou sendo filmado, tenho que usar uma palavra aqui mais adequada. Mas não tem sentido um negócio desse. A pessoa não conhece Kardec. Antes de sair por aí falando coisas que não têm fundamento, vai ler Kardec primeiro. Kardec, ele estava na França, que naquela época era o centro do mundo, em termos culturais, do mundo ocidental, em termos culturais. Os franceses, eles só conheciam aquilo que estava efetivamente dentro da sua conotação e daquilo que chegava a eles. Quem estava, vamos chamar de outras regiões, até escutava falar da França, porque ela era um polo irradiador de ideias, só que dificilmente a realidade deles era compreendida plenamente por quem vivia em Paris, porque era um outro conceito. Aqui em São Paulo, ou em qualquer região, o Brasil é São Paulo? Não! E que ótimo! Que bom! Cada região tem a sua característica. Se nós pensarmos, podemos extrapolar isso para qualquer situação, bairros, ou então países. Quantos países aqui, porque nós falamos, quantas pessoas acham que no Brasil, aqui nós falamos espanhol? Boa parte do mundo acha que nós falamos espanhol, porque na cabeça deles, as informações que chegam são meio nebulosas, não são muito fidedignas. Não é por isso que eles são preconceituosos, que eles são racistas. As pessoas não entendem o contexto que é dito, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos que buscar, e agora já vou abrir para as perguntas, o que nós temos que buscar, dentro do conceito de coerência doutrinária, é a validação de qualquer assunto dentro dos princípios que nós já temos que estruturam a doutrina. Pode retroagir o espírito? Não, porque a gente tem na doutrina exatamente o porquê de não poder retroagir e aonde está fundamentado. Não é só numa pergunta, é na obra inteira. Existe alma gêmeas? Não existe alma gêmeas. Mas no livro Consolador, o Emmanuel também trata.
leiam direito aqui o capítulo, né, antes de sair por aí falando que o Emmanuel, se ele falou aquilo e está colidindo com Kardec, a gente vai ficar com quem? Kardec. Ah, mas que falta de caridade. Não é falta de caridade, é a recomendação que Kardec nos deixava. Autores que nós temos hoje nas prateleiras, eles estão trazendo informações que carecem de validação? Tem, muitas, muitas mesmo, porque a pessoa acha que é assim. Mas nós temos a obrigação de não ajudar a disseminar esse tipo de literatura com o intuito de querer oferecer alimentos mais saudáveis do que alimentos contaminados para depois sair correndo para o hospital para fazer a recuperação da pessoa. Alguém que consolida uma ideia para tirar, cristaliza a ideia para tirar isso depois dela, não é simples. Falar que Jesus veio de disco voador para a Terra, já ouviram falar disso? Pois é. Esse tipo de informação aparece em algumas literaturas, mas não é por isso que a gente vai crucificar a pessoa, não, a gente vai esclarecer e falar, olha, isso está colidindo com os princípios doutrinários, então é melhor não colocar ou vender isso como se fosse um livro espírita, ou qualquer outro tipo de situação. Bom, de qualquer forma, já vou fazer, empolgado aqui, estou olhando para você, porque você é a pedra de toque do tempo aqui, estou olhando aqui. No processo, nessa nossa conversa aqui, só para a gente abrir para as perguntas, eu falo só o fechamento que o Herculano traz no livro A Pedra e o Joio. Ele deixa muito claro que a responsabilidade que nós temos com a verdade, ela não é uma responsabilidade radical ou fanática. Pelo contrário, é aquela honesta. Que quando nós reconhecemos um erro, nós também temos a obrigação de falar, eu errei, eu estava errado, eu agi de maneira incorreta. Essa responsabilidade é que vai tornar o Espiritismo cada vez mais forte em termos de desenvolvimento. O dinamismo que Kardec colocava da doutrina espírita, ela não está estagnada, ela não está estática, ela está se desenvolvendo. Só que ela se desenvolve baseada na razão e em evidências, não baseada na ideia, ou no achismo, ou na opinião de um ou outro, sem a consolidação que nós teríamos, ou a validação em diferentes fontes de conhecimento. Essa era a nossa proposta aqui, de maneira geral. Muita paz a todos. Tomar água aqui. Perguntas? Muito obrigado, Marcos. Foi excelente a apresentação. Eu acho que você foi muito feliz em apresentar alguma dessas ideias que graçam no Espiritismo e que não são espíritas. Eu até instaria você a fazer um repertório dessas ideias para que a gente possa conhecer melhor. E tem muita coisa. Você falou do cientificismo, de usar a ciência atual, termos da ciência, e comparar. E estão fazendo isso também com outros espiritualismos, e também trazendo espiritualismos para dentro do espiritismo, hinduísmos e até práticas, chakras, essas coisas, passes nos chakras. Então, eu acho que é muito pertinente toda a sua palestra nesse sentido. E como você lembrou, Herculano, ele era, quem o conheceu sabe, ele era uma pessoa doce, mas enérgica quando se tratava de doutrina. E nunca orientou para pessoas, como você mesmo falou, é amigo do Hernani, mas o amigo, a pessoa, ele respeitava. Mas a ideia que poderia estar deturpando o ou prejudicar mais gente, ele era incisivo. E foi assim na questão da adulteração do Evangelho, quando ele foi considerado por muitos como causando cisânia no meio espírita, quando, na verdade, ele era a favor da coerência doutrinária no meio espírita. Exatamente. Essa questão também de
Kardec racista. Tem um grupo, chegou-se a formar um grupo na internet com o título Era Herculano Homofóbico? Porque ele associa as compulsões às perturbações, inclusive a compulsão sexual, inclusive algumas manifestações do homossexualismo, à compulsão. E foi considerado homofóbico, tem gente achando ele. E o Herculano, quem conviveu com ele, sabe que era a pessoa mais aberta que se podia conhecer. Exatamente, exatamente. Inclusive, até aproveitando seus comentários, Molina, né? Essa questão do homossexualismo, que é um dos temas também que ainda gera polêmica no movimento espírita, né? No livro Vampirismo, que o Herculano Pires tem, onde ele trata também dessa questão, e geralmente quem critica o Herculano critica por causa do livro Vampirismo, porque ele trata de uma maneira que a pessoa pode sim estar sendo obsidiada, mas veja, olha a visão de Herculano, não é só o homossexual. Qualquer pessoa que de alguma maneira tenha envolvimento espiritual pode se desequilibrar, seja ele hétero ou homossexual. Se nós entendermos o critério, né, de equilíbrio que nós temos na doutrina, Kardec ele coloca de uma maneira também muito sutil, mas muito ponderada, nas questões onde se trata, antes de nós encarnarmos, né? Cabe o espírito prefere reencarnar como homem ou como mulher? É uma das questões do livro dos Espíritos. Aí os Espíritos respondem, tanto faz, tanto faz. Porque não é necessariamente a morfologia orgânica que vai gerar desequilíbrio no ser. Se o ser está em desequilíbrio, tanto faz também ele reencarnar como homem ou como mulher. Ele vai manifestar desequilíbrios. E eu não estou associando desequilíbrios ao homossexualismo, só estou falando que existem comportamentos que desrespeitam a si mesmo e ao próximo e muitas vezes socialmente são taxados como normais. O heterossexual que tem 500 amantes, apronta 1001, e comparativamente com um homossexual que tem um parceiro e é fiel ao parceiro. Eu não estou falando quem é melhor que ninguém, só estou falando diferentes conotações que nós temos. Cada um vai responder pelo que fez para si e para o outro. Essa é a proposta. Os envolvimentos que podem ocorrer em termos obsessivos, eles vão fazer com que a pessoa procure se desrespeitar e desrespeitar o próximo. Qualquer um que haja nesse sentido, seja hétero, seja homossexual, ele está agindo em desequilíbrio. Ou seja, o que é mais importante para nós é buscarmos a compreensão do que seja equilibrar e respeito a si mesmo, respeito ao corpo, respeito ao próximo. Se nós ferirmos a nossa integridade, ou ferimos a integridade do próximo, nós somos responsáveis por isso, né? E o Herculano nos alerta, nesse livro, com esta questão da obsessão, mas que fique muito claro, o heterossexual, de uma maneira vampirizada, ele vai agir de maneira desequilibrada. Não é o fato puro e simplesmente de ser hétero ou homo, é o que ele está fazendo em termos de equilíbrio para si ou para o próximo. Mais perguntas? Da internet? Não tem na internet? Não. Só pedir para Marcos solucionar a ignorância. Você começou a falar da apometria e parece que desviou um pouquinho, né? Foi. Eu gostaria que você pudesse... Claro, vai ter uma satisfação. Tá bom. A apometria é um tema muito discutido atualmente, porque tem vários centros espíritas que se servem dessa técnica apométrica como processo terapêutico, né? E essa discussão, como eu faço parte também da USE, né, que é da União das Sociedades Espíritas, que atende uma demanda das casas, né, em termos de procedimento, em termos de discussão, e também sou membro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que nós temos um colega nosso, Alexandre Fontes da Fonseca, ele fez um trabalho muito bom sobre os fundamentos da apometria, científicos da apometria. Ele apresentou isso no congresso que nós fizemos no ano retrasado,
no CCDPE, que é o Centro de Cultura, Documentação e Espiritismo, do Espiritismo, da Júlia Nezu, que agora é o Pedro Nakano, o presidente, está em livro, inclusive, esse trabalho dele, onde ele pegou os fundamentos que o Lacerda, que foi o proponente da apometria, né? E outros livros que tentam fundamentar a apometria, eles se servem de conceitos e cálculos físicos. O Alexandre ele é doutor em física. Aí o que ele fez? Ele pegou os cálculos e as fórmulas, né, as equações que o Lacerda e outros apresentavam como fundamento da apometria, para justificar a validade da apometria, e ele falou assim, olha, ele também não estava criticando quem acredita, ele estava criticando a base científica que estava sendo usada para justificar a apometria. E ele falou, ó, isso daqui não tem sentido, isso aqui é falso, isso aqui não... Enfim, ele fez uma demonstração, como o Herculano fez na Pedra e o Joio com o Hernani Guimarães, só que o Herculano fez com a doutrina espírita, o Alexandre com os conceitos científicos de física, porque ele é físico. E ele apresentou todos os conceitos e falou assim, olha, não tem como justificar a apometria, por isso que o fundador está alegando que tem a validade. Portanto, o cuidado que nós devemos ter é não abraçar técnicas apometria, técnicas outras de terapias, se nós não conhecermos a validade ou os fundamentos e chamar aquilo de novidade, porque muitas vezes pode ser diferentes outras técnicas que estão acontecendo e a pessoa está fundamentando errado, ou está fundamentando com outras coisas, e distorce o conceito. O espírito pode se dividir, por exemplo, o espírito pode se dividir? Doutrinariamente não pode, nós mantemos a individualidade em qualquer momento, Algumas técnicas terapêuticas em centros espíritas admitem que o ser, que está lúcido, aqui, eu estou aqui, aí tem alguns médiuns ali, e os médiuns estão recebendo personalidades minhas. Isso é possível? Eu lúcido. Ainda que exista o fenômeno, nós temos que tomar cuidado com a explicação. Nós temos que buscar a fundo conhecer o processo antes de sair por aí falando que aquilo é assim que funciona. Veja, não há nenhuma crítica ao fenômeno em si, mas é a fundamentação do fenômeno. Por isso que antes de trazer alguma coisa para a casa espírita, se nós não soubermos como funciona, o que é e qual é a validade, e qual é a conotação, qual é a coerência que nós temos doutrinária, fica estranho, né, nós trazermos esse tipo de situação. Portanto, quando a gente discute apometria, é nesse sentido, não é fazer uma crítica à pessoa ou às pessoas que dela acreditam ou que já foram beneficiadas. Eu conheço gente que vivenciou esses processos e se diz beneficiada, ótimo, ótimo. Só que o fenômeno que aconteceu, não necessariamente ele é explicado como se tenta explicar com alguns conceitos. É essa preocupação que a gente tem, não é só essa, não. Se nós formos falar de cromoterapia e outras pias que existem por aí, a gente vai... É a cromoterapia, né? É a mesma. Não é nenhuma crítica às pessoas, né? É a fundamentação. Quer ver? Imagine, vou fazer um exercício aqui. Todo mundo, pensa em verde. Pensou verde? O seu verde é igual ao verde dele? Não adianta a gente achar que a cor em si... A cor é comprimento de onda, fisicamente falando. Tá? Cor é comprimento de onda. Se a gente for achar que a cor em si influencia o espírito, a fundamentação disso, por mais malabarismo científico que se queira fazer, ou dá uma cara, ou identifica a coerência doutrinária, ou então deixa de lado para não chamar, chama do que quiser continuar a fazer isso, faça, mas não chama isso de espiritismo, porque não tem coerência doutrinária. Não é porque está dentro da casa espírita. Esse é o problema. Colocou na casa espírita, o frequentador vai chamar aquilo de espiritismo. Pedras, né? Cristais, esse tipo de coisa.
Tem gente que faz esse tipo de terapia, tá bom, cada um faz o que bem entender. Mas se colocar na casa espírita, as pessoas, os frequentadores, vão achar que aquilo tem coerência doutrinária. E não tem coerência doutrinária. Outra coisa que muito importante é vela. Vela. O que os espíritos nos dizem sobre acender vela? Tem utilidade? Só se tiver escuro. Faltou luz, né? Faltou luz. Essa é boa. Pois é, mas para nós nos relacionarmos, para atrairmos a assistência de bons espíritos, precisamos acender vela? De jeito algum. Só que, pelo atavismo que nós temos, nós ainda nos condicionamos às coisas materiais para nos concentrarmos, para acharmos que eu estou vendo, então isso vai me permitir uma ligação melhor. Aí alguém já perguntou para mim, tá bom, não tem sentido, a gente pode pensar que a gente recebe assistência. Mas se a pessoa faz, não faz mal nenhum. Faz, sabe por quê? Porque a doutrina espírita liberta consciências. Nós estamos lutando contra esse atavismo que nós temos cristalizado ainda, que nos prende a práticas materiais. Nós estamos nos libertando disso. Se nós reforçarmos esses conceitos, efetivamente vai demorar mais tempo para a pessoa se libertar disso. Então, para que fomentar, para que incentivar esse tipo de comportamento? Não é, de novo, crítica à pessoa que acredita, que faz, não é isso. Se melhorar a concentração dela, mas não, isso não tem justificativa doutrinária, não tem coerência doutrinária. Essa é a grande sutileza. O fato de não ter coerência doutrinária não é que seja uma imposição para a pessoa sair por aí e não faz mais. Não. Cada um faz o que bem entende. Só não chame isso de espiritismo. O professor Flávio Pires, no livro Vampirismo, também comentou que o André Luiz, ele no livro lá, escreveu algumas coisas que estavam fora da outra doutrina. Ele falou, olha, desculpe o Chico, parece que o Chico é médico, porque ele escreveu, ele vai ter que aceitar. E outra coisa, o André Luiz não é de crer, não é uma extensão de Kardec. Tem que ler sim, mas analisando, não aceitando tudo o que veio, que o médium Chico Xavier que... Exatamente. Dá o vampirismo. Quando é você que lê, um livro que tem que analisar. Exatamente. Porque não é extensão de Kardec. Exatamente. Os centros espíritas fazem. Viram, por exemplo, eu morei em Franca um ano e o pessoal só lia André Luiz. Ninguém estudava Kardec. Pois é, mas aí que está. Voltando aos 2% que nós temos da população, desses 2%, quantos vocês acham que efetivamente vão estudar Espiritismo? Uma fração. Basta nós entendermos qual é a frequência de uma casa espírita, quantos vão... Porque a assistência espiritual é a porta de entrada. Quantos que da assistência espiritual vão para as escolas? Alguns. Quanto desses das escolas continuam estudando? Vai reduzindo. No fim, se nós entendermos o Espiritismo como um processo de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento e da realidade onde nós vivemos, a pessoa ela tem momentos de dedicação, cada um tem o seu ritmo e a sua perspectiva. O problema é que nós homogeneizamos, achamos que o espírita que leu só romance, nunca leu Kardec, e o outro espírita que gosta de estudar e leu a revista espírita, os dois são espíritas. Os dois, eles se declaram espíritas. Mas cada um de nós, apesar de nós nos declararmos isso ou declararmos aquilo, cada um de nós tem um grau de compreensão do processo. E nós não podemos homogeneizar e achar que porque aquela que só lê romance deu uma declaração que o espiritismo acredita nisso ou naquilo, aí o outro fala, olha, o espiritismo é isso. É uma perspectiva enviesada. Ou seja, nós não temos também a obrigação de sair por aí distribuindo títulos de doutores para as pessoas. Eu sou doutor em espiritismo. Não existe isso. Eu vi um curso lá no Sul outro dia, pesquisador espírita. Não é nenhuma crítica também, mas veja só, para a pessoa se tornar um pesquisador, academicamente falando, ele tem que fazer mestrado e doutorado. E tem que defender, e tem que dominar as técnicas de pesquisa, e tem que apresentar o trabalho em congresso, receber críticas e também conviver com isso e publicar, tem que publicar em periódico reconhecido, que tenha análise, que tenha avaliação. Existe um processo para a pessoa ser considerada pesquisadora. Não é identificar algumas técnicas de levantamento de dados que tornam alguém pesquisador.
E na doutrina espírita, o pesquisador espírita, não que ele tenha que ter certificação, diploma. Nós temos pessoas excelentes com um trabalho fantástico. Eu vou citar o Eduardo Carvalho, que já desencarnou, mas do CCDPE, que ele tem um trabalho muito interessante de pesquisa, de desenvolvimento de conceitos. E ele não tinha certificação acadêmica, mas não é isso que faz alguém melhor ou pior. É a seriedade e o domínio do método científico que são importantes. Só que eu faço só esse comentário. Se alguém se diz pesquisador, espírita e tudo mais, pergunta para ele, tá, você já publicou alguma vez em algum lugar? Ah, publiquei no meu blog. Né? Então, um dos critérios para nós termos a contraposição na ciência é a crítica dos pares. Se não tiver crítica dos pares, você não está desenvolvendo ideias que podem se sustentar. A ciência sobe por causa disso, por causa das críticas. A pessoa publica alguma coisa, aí as pessoas vão querer derrubar. Ciência é assim. Aí as pessoas vão lá querer derrubar, querer achar alguma coisa que poderia, querer criticar mesmo, né? E, melhora aqui, melhora lá, reconhece aqui, e aí vai subindo. É assim que funciona, é assim que cresce a ciência. Agora, por tolerância, é meu amigo, então tudo que ele falar eu vou aceitar, isso destrói a doutrina espírita. Eu vi um vídeo outro dia na internet da pessoa dando aula de pesquisa espírita. E a pessoa falava que Deus era um elemento do universo. Deus não é elemento do universo. Deus criou o universo. O elemento de céu criou. Ele está lá, né? Aí, por quê? Porque as pessoas saem por aí falando que tem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Deus não é elemento. Deus criou o Espírito, Deus criou a matéria. O universo é Espírito e matéria, e as leis, que obviamente são leis naturais, que organizam tudo isso. Mas Deus criou. Deus não se confunde com suas obras. Né? Nesse processo, vejam só como uma palavra mal colocada por alguém que se diz pesquisador, né, ela traz conotações muito complicadas. Doutrinariamente, de novo, não precisamos do título, fulano é isso, fulano é aquilo. Pelo contrário, nós temos que ter coerência. Kardec falava, jovens que mal saíram da adolescência, da puberdade, lá que ele fala, conseguem assimilar os princípios e conceitos espíritas e trabalham esses princípios e conceitos de maneira brilhante, enquanto que outros, que uma formação cultural mais elevada e por aí vai, tinham dificuldade. Não é a faixa etária também, é a maturidade moral e a maturidade intelectual que o espírito carrega. Ou seja, não é a certificação, porque isso daí é só para mundo material. Não é o título que faz alguém ser legitimamente reconhecido ou não. É a coerência e a profundidade do que ele está falando. Por isso que Herculano Pires, ele dá banho em muita gente que se arvora, doutor disso, doutor daquilo, não sei o quê. Herculano Pires dá um banho em termos de coerência em qualquer um desses. Herculano Pires, por isso que é a satisfação de estar aqui hoje, ele foi uma das minhas primeiras leituras, estava conversando, né? Foi uma das minhas primeiras leituras quando eu comecei a frequentar o espiritismo. Eu não nasci em família espírita, né? Eu só comecei a frequentar com 20 anos de idade. E uma das primeiras leituras que eu tive, felizmente, foi Herculano Pires. Então, essa preocupação com a consistência doutrinária, quanto mais cedo nós tomarmos contato com isso, mais nós reconhecemos a relevância de sabermos e criticarmos a nós mesmos se o que estamos falando ou dando como exemplo, isso faz sentido ou não, porque a responsabilidade é nossa, não é daquele que escreveu. Se eu assimilo aquilo, se eu não penso no que eu estou lendo e eu começo a reproduzir aquilo, eu também sou corresponsável por isso. Logo, nós temos que ser exemplos, pontos de luz naquilo que nós acreditamos. Bom, nós queremos agradecer, então, ao Marco pela palestra, que foi brilhante, e informar a todos que a próxima palestra será no dia 21 de maio, com o Dr. Antônio João Tedesco, sobre o livro Educação para a Morte. Obrigada e boa noite. Boa noite. Minha amiga. Felicidade.